Você já sentiu que tudo o que passou na vida não foi apenas coincidência, mas uma preparação para algo muito maior? E se eu te dissesse que cada dor, cada rejeição e cada batalha estavam, na verdade, te moldando para o seu verdadeiro propósito? Hoje, você vai entender por que nada do que aconteceu foi em vão e como o que está por vir é muito maior do que tudo o que ficou para trás. Mas antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca conteúdos que podem abrir seus olhos para a transformação que já está em movimento na sua vida. E mais, quero que você comente "Estou pronto". Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de fé, um sinal para o universo e para o céu de que você está preparado para a virada que está prestes a acontecer. Imagine estar no meio de uma guerra sem saber que era um soldado. Você sentiu as batalhas, suportou as dores, enfrentou perdas, mas nunca soube que cada momento difícil era, na verdade, um teste divino. Enquanto você tentava entender as dificuldades, o céu estava em silêncio, avaliando suas reações, medindo sua fé, observando se você resistiria ou se desistiria. Cada traição, cada porta fechada, cada lágrima solitária era uma questão em uma prova que você nem sabia que estava fazendo. E agora, após tudo isso, a verdade se revela. Você passou. Mas não com uma nota qualquer. Você foi aprovado com excelência. Você não apenas sobreviveu, você cresceu. Quando tudo dizia para você desistir, você permaneceu firme. Enquanto outros procuravam atalhos, você escolheu o caminho da integridade. Quando o silêncio de Deus parecia uma resposta negativa, você confiou mesmo sem ouvir. Isso não foi por acaso. Os maiores líderes da história não sabiam que estavam sendo preparados para seus destinos, até que, de repente, estavam caminhando dentro deles. Assim como Moisés, que achava que apenas cuidava de ovelhas, ou José, que pensava ser apenas um prisioneiro com um sonho, você também foi preparado em silêncio para um momento que chegou sem aviso. Agora, chegou a hora. O céu não está apenas aplaudindo sua resistência, está promovendo você para algo muito maior. Você não passou despercebido, você passou de fase. As dores do passado não foram castigos, foram treinamentos. Você foi testado sem perceber, mas venceu sem saber, e agora está pronto para assumir aquilo que já era seu por destino. O momento mais desafiador da sua jornada não foi a dor, a traição ou a espera. Foi o silêncio. Quando parecia que suas orações batiam no teto e caíam de volta, quando cada sinal que você buscava simplesmente não existia, quando o céu parecia distante e Deus inacessível, ali estava a verdadeira prova. O professor nunca fala durante o exame. O silêncio não significava abandono, significava que o teste estava em andamento. Muitos desistem nesse estágio, interpretando a falta de resposta como um não, mas você seguiu em frente mesmo sem garantias. A fé verdadeira não é provada quando tudo está dando certo, mas quando tudo parece perdido, e ainda assim você continua acreditando. O céu observava suas escolhas, avaliava sua paciência, sua persistência, sua resistência. E agora que a prova terminou, a nota final chegou. Você passou com honras. Você não se desviou, não forçou portas erradas, não vendeu sua alma por atalhos fáceis. Você esperou, confiou, manteve sua essência. Isso não é comum, isso não é para qualquer um. Agora, o tempo da espera chegou ao fim. O silêncio que antes parecia vazio era, na verdade, um planejamento. Enquanto você não ouvia respostas, portas estavam sendo preparadas. O que antes parecia um atraso era apenas um realinhamento divino para que você não entrasse no lugar errado. E agora, tudo faz sentido. Você não apenas superou o silêncio, você o dominou. E por isso, sua voz será ouvida mais alto do que nunca.
Se você soubesse o que sua dor estava construindo, teria encarado cada lágrima com outro olhar. Cada sofrimento que atravessou não foi um acidente, foi um processo. O ouro só se purifica no fogo mais intenso. O diamante só se forma sob extrema pressão. O líder só se torna líder após sobreviver ao caos. Sua dor não foi um castigo, foi a forja que esculpiu sua verdadeira essência. O mundo olhou para suas cicatrizes como fraquezas, mas o céu as viu como medalhas. A maioria das pessoas quer crescer sem pagar o preço. Querem vitória sem batalha, poder sem preparação, reconhecimento sem sacrifício. Mas os que realmente deixam sua marca no mundo são aqueles que carregam histórias de superação, que foram ao fundo do poço e saíram de lá mais fortes. Você foi um desses. Você encarou desafios que poderiam ter destruído qualquer um, mas ao invés de te paralisar, eles te moldaram. Você não apenas passou por dificuldades, você foi transformado por elas. E agora chegou o momento de ver o que tudo isso construiu. As dores que você queria evitar, na verdade, prepararam o terreno para sua grande virada. As lágrimas que pareciam inúteis, na verdade, regaram o solo do seu novo caminho. E hoje, ao olhar para trás, você percebe que nada foi em vão. Você não é mais o mesmo, você foi refinado. E o mundo está prestes a ver o resultado dessa transformação. A rejeição doeu, o desprezo machucou. As portas que não abriram, as pessoas que te ignoraram, os momentos em que você se sentiu invisível, tudo isso pesou no seu coração. Mas agora, olhando para trás, você percebe, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Aquelas portas que se fecharam te impediram de entrar em lugares que não eram seus. Aqueles que te deixaram para trás não estavam preparados para o que você se tornaria. Pessoas que são chamadas para coisas grandes nunca encontram aceitação fácil. José foi rejeitado pelos irmãos antes de se tornar governador. Davi foi esquecido pelo próprio pai antes de ser rei. Jesus foi rejeitado por muitos antes de cumprir sua missão. E você? Você também enfrentou isso. Mas entenda, a rejeição foi o realinhamento do céu, te impedindo de se acomodar em lugares que limitariam sua grandeza. Agora, a verdade está diante de você. O que parecia rejeição era proteção. O que parecia humilhação era construção. O que parecia ser o fim era só o começo. Você não perdeu nada. Na verdade, você foi empurrado para algo melhor. O tempo de espera foi frustrante. Você via outras pessoas avançando enquanto sentia que sua vida estava estagnada. Mas acredite, o céu nunca te esqueceu. Deus não estava te negando, estava te preparando. Algumas bênçãos precisam do tempo certo para acontecer, porque se chegassem antes, você não teria estrutura para sustentá-las. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, tudo estava sendo organizado. O que parecia atraso era um ajuste para que tudo encaixasse perfeitamente. Se você tivesse recebido antes da hora, talvez teria desperdiçado, talvez teria aceitado menos do que merecia. Mas agora, sua espera valeu a pena. A temporada de espera acabou. O que estava retido será liberado. E quando a porta se abrir, você não entrará com insegurança. Entrará com autoridade. O que você enfrentou não foram apenas desafios comuns, foram tempestades que poderiam ter varrido qualquer um do mapa. Você viu portas se fecharem diante dos seus olhos, sentiu a dor da traição daqueles que você mais confiava, experimentou o gosto amargo da decepção e, mesmo assim, permaneceu de pé. Você enfrentou não apenas dificuldades, mas verdadeiras guerras espirituais que tinham um único objetivo: te destruir antes que você pudesse alcançar o seu propósito. O inimigo não luta contra quem não representa ameaça. Se o ataque contra você foi tão intenso, é porque sua existência, sua voz, sua força representam algo grandioso. Não era apenas um contratempo.
Era um plano arquitetado para te enfraquecer, mas algo dentro de você se recusou a desistir. Muitas pessoas não suportariam a pressão que você enfrentou. Elas teriam cedido ao desespero, se curvado ao medo, se rendido à escuridão. Mas você não. Você continuou, mesmo sem entender. Você avançou, mesmo sem enxergar o caminho à frente. Você se segurou na única coisa que restava, a sua fé. O peso das batalhas era enorme, mas sua resistência foi maior. O fogo ao seu redor ardia, mas ao invés de te consumir, ele te refinou. Se você sobreviveu, não foi por acaso. Sobreviver a algo que foi feito para te destruir não é sorte, é propósito. É a prova de que existe algo maior reservado para você, algo que nem mesmo os ataques mais cruéis conseguiram impedir. Agora chegou o momento da colheita. O que antes era sofrimento, agora se transforma em força. O que antes era um fardo, agora se torna combustível. Você não passou por tudo isso apenas para contar uma história de dor, mas para carregar uma história de vitória. Você é a prova viva de que nenhum ataque foi suficiente para te parar. Você foi forjado na batalha, e é exatamente isso que te torna imparável. Muitas pessoas olharam para você e viram apenas quedas, tropeços, derrotas. Elas te julgaram pelo que parecia ser um caminho de erros e falhas. O que elas não entenderam é que cada fracasso aparente era, na verdade, uma lição moldando o seu caráter. O mundo mede o sucesso por conquistas visíveis, por riquezas acumuladas, por status e influência. Mas o céu tem um critério diferente. O céu estava te avaliando nos momentos em que ninguém estava olhando. Nos dias em que você levantou mesmo sem força, nas noites em que você chorou, mas decidiu continuar. Nos momentos em que você teve tudo para desistir, mas escolheu seguir em frente. Cada vez que o mundo zombou da sua trajetória, o céu viu perseverança. Cada vez que apontaram os dedos para suas derrotas, o céu enxergou aprendizado. O que parecia perda era, na verdade, um estágio de crescimento. O que parecia humilhação era Deus te preparando para uma grande reviravolta. Enquanto as pessoas te olhavam com pena, o céu te olhava com orgulho. Você estava sendo treinado, refinado, elevado em segredo. Não foi um castigo, foi um investimento. Deus nunca desperdiça dor. Se Ele permitiu que você passasse por isso, foi porque já sabia que, no final, você sairia mais forte, mais sábio, mais preparado para aquilo que realmente te pertence. Agora, aqueles que te subestimaram verão exatamente o que estava sendo construído em silêncio. Você não apenas vai superar, você vai transcender. Sua trajetória não será lembrada como uma sequência de derrotas, mas como um testemunho de resistência. O mundo pode ter te contado como fracasso, mas o céu sempre soube a verdade. Você não estava sendo rejeitado, estava sendo lapidado. E agora, tudo o que foi aprendido no processo se transformará na chave para o seu próximo nível. Você já se perguntou por que demorou tanto? Por que algumas oportunidades pareciam tão próximas e, de repente, desapareciam? Por que você viu portas se fecharem sem explicação? A resposta é simples. Deus nunca teve a intenção de te dar qualquer coisa. Ele queria te dar a coisa certa, e para isso precisou te proteger de atalhos que pareciam promissores, mas no fundo teriam te afastado do seu destino. Alguns caminhos são armadilhas disfarçadas de bênçãos. Algumas oportunidades são testes para ver se você realmente confia no tempo certo. Você via pessoas ao seu redor avançando, conquistando coisas que você também desejava, e se perguntava se estava sendo esquecido. Mas enquanto você se preocupava com o tempo, Deus estava preocupado com a fundação. Ele não queria apenas que você chegasse rápido, ele queria que você chegasse preparado. O que parecia atraso era, na verdade, uma estratégia para garantir que quando o momento certo chegasse, nada pudesse te desviar. O céu não trabalha com pressa, trabalha com precisão. Deus viu
o que você não viu. Ele sabia dos perigos ocultos, das falsas promessas, dos caminhos que pareciam seguros, mas que no final te levariam ao fracasso. Agora, a espera terminou. O que antes parecia estagnado, agora começa a se mover. Mas a diferença é que desta vez você não entrará com dúvidas ou insegurança. Você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Você não apenas receberá, você terá maturidade para sustentar o que receber. Não foi tempo perdido, foi tempo investido. E agora, você verá que a espera nunca foi sobre demora, mas sim sobre alinhamento perfeito. Muitas vezes você se sentiu invisível. Te ignoraram, te desacreditaram. Você se perguntou se realmente tinha algo especial ou se tudo não passava de ilusão. O mundo tentou te convencer de que você era um erro, mas a verdade é que você era um segredo bem guardado. Deus nunca expõe antes da hora. Ele esconde aqueles que Ele está preparando. O palco não pode ser ocupado por quem ainda não está pronto para a pressão. Por isso, Ele te manteve fora dos holofotes até que sua estrutura fosse sólida o suficiente para suportar o peso do seu propósito. José foi jogado no poço antes de ser colocado no palácio. Davi foi esquecido no campo antes de ser coroado. Esther viveu no anonimato antes de ser chamada rainha. O padrão é sempre o mesmo. Os grandes nunca aparecem cedo demais. Eles são preservados, escondidos, refinados, para que, quando finalmente surgirem, estejam prontos para governar. Agora chegou sua hora. O esconderijo acabou. O anonimato foi quebrado. O que Deus escondeu, Ele agora revela. Você não foi esquecido. Foi reservado para este momento. O mundo pode ter ignorado sua existência, mas agora ele não terá outra escolha a não ser reconhecer sua ascensão. Muitos começam, poucos terminam. Muitos sonham, poucos realizam. Muitos têm fé no início, mas apenas os verdadeiramente fortes sustentam essa fé até o fim. O que diferenciou você dos demais não foi talento, não foi sorte, não foram atalhos. Foi resiliência. Enquanto outros desistiram na primeira dificuldade, você permaneceu. Enquanto muitos recuaram quando as coisas não saíram como planejado, você seguiu em frente. Você enfrentou rejeições, ouviu nãos que poderiam ter te quebrado, perdeu oportunidades que pareciam essenciais, mas mesmo assim não recuou. Não foi porque era fácil. Não foi porque você não sentiu medo, cansaço ou dúvida. Foi porque dentro de você existia algo mais forte que qualquer obstáculo. Uma convicção inabalável de que você nasceu para algo maior. A verdade é que a vida sempre testa aqueles que têm um propósito grandioso. Aqueles que foram chamados para algo além do comum enfrentam desafios que a maioria jamais suportaria. Pessoas comuns se desesperam diante da espera, mas você entendeu que o tempo trabalha a seu favor. Pessoas comuns reclamam da dor, mas você percebeu que cada ferida era um sinal de crescimento. Pessoas comuns se acomodam no que é seguro, mas você aceitou os riscos porque sabia que o extraordinário nunca nasce no conforto. Isso não significa que você não sofreu, que não se sentiu perdido, que não teve momentos de desespero. Significa que, apesar de tudo isso, você continuou avançando, e essa foi a diferença. O mundo tentou te convencer de que você não era suficiente. Fez você acreditar que talvez tudo isso fosse apenas uma ilusão. Mas o céu sempre soube a verdade. Você não era fraco. Você não estava perdido, você não estava atrasado, você estava sendo moldado para suportar aquilo que muitos não aguentariam, porque não basta alcançar um sonho, é preciso ter estrutura para sustentá-lo. E agora, depois de tudo, você não apenas está pronto para o impossível, você se tornou alguém impossível de ser parado. Agora a recompensa vem, não porque foi fácil, mas porque foi merecido. Não porque caiu do céu, mas porque você resistiu ao processo.
E aqueles que duvidaram, que riram, que te subestimaram, verão exatamente porque você nunca desistiu. Porque o impossível nunca foi para os fracos. O impossível sempre foi para aqueles que, mesmo feridos, continuam lutando. E esse sempre foi o seu diferencial. Desde o início, você sentiu que era diferente. Enquanto outros se conformavam, você questionava. Enquanto muitos seguiam o fluxo, você sentia dentro de si uma inquietação inexplicável, como se sua alma soubesse que havia algo maior te esperando. Mas esse chamado não veio sem preço. Para ser uma resposta, primeiro você precisou ser processado. O céu não levanta líderes sem antes ensiná-los a servir. Não promove guerreiros sem antes ensiná-los a lutar. Sua jornada não foi fácil porque você não foi chamado para ser comum. Você não estava apenas existindo, você estava sendo moldado para se tornar a solução que muitos ao seu redor nem sabiam que precisavam. Os que carregam respostas para o mundo precisam primeiro aprender a viver sem elas. Você passou por situações onde tudo parecia sem sentido, onde a dor não tinha explicação, onde a espera parecia interminável. Mas cada uma dessas fases estava te ensinando algo que livros não poderiam ensinar. Você aprendeu na prática o que é ser rejeitado para poder acolher os rejeitados. Você experimentou a dor da escassez para saber como guiar outros para a abundância. Você conheceu o silêncio do céu para que, um dia, pudesse ser a voz que consola aqueles que sentem que Deus se calou. Você não estava apenas enfrentando dificuldades, estava absorvendo conhecimento de vida, de superação, de fé inabalável. E agora, o tempo de ocultamento acabou. O céu não apenas te aprovou, como te posicionou. Não pense que tudo o que passou foi desperdício. Cada batalha, cada lágrima, cada porta que se fechou fazia parte da construção de algo muito maior. O que você aprendeu na dor agora se tornará sua mensagem, sua ferramenta, sua arma. O mundo não precisa de mais pessoas ocupando posições vazias, precisa de respostas vivas, e você é uma delas. Tudo o que um dia te fez sentir deslocado agora faz sentido. Você não estava perdido, estava sendo preparado. Você não estava esquecido, estava sendo reservado para este momento. Então, levante a cabeça e abrace essa nova fase. Não há mais dúvidas, não há mais porquês. Agora, há um chamado e uma responsabilidade. Você não passou por tudo isso à toa. Você é uma resposta, e o tempo de agir chegou. As pessoas que precisam do que você carrega já estão no seu caminho. O que parecia sofrimento era, na verdade, uma construção divina. Agora, a sua vida não será apenas uma história de sobrevivência, mas uma prova viva de que aqueles que suportam o processo se tornam referência para gerações. O mundo ensina que liderança é sobre poder, influência e status. Mas o céu tem um processo diferente. Antes de confiar grandes coisas a alguém, Deus leva essa pessoa ao deserto. E o deserto não é um lugar bonito. É solitário, árido, impiedoso. É onde todas as certezas são esmagadas, onde todo orgulho é arrancado, onde as máscaras caem e apenas a essência verdadeira permanece. Se você passou pelo deserto, não foi porque Deus te esqueceu, mas porque Ele estava te ensinando lições que só se aprendem na escassez. Nenhum grande líder da história foi promovido sem primeiro conhecer a dor da privação. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar um povo inteiro. José foi lançado em uma prisão antes de governar um reino. Davi fugiu para cavernas antes de subir ao trono. E você? Você também teve sua temporada de treinamento invisível, onde tudo parecia estagnado, mas, na verdade, você estava sendo preparado para algo muito maior. O deserto foi onde Deus testou sua capacidade de confiar quando não havia sinais de esperança. Foi onde Ele permitiu que você sentisse a dor do isolamento para que, quando chegasse o momento certo, você soubesse como guiar outros através da escuridão.
Muitas pessoas querem liderar, mas poucas aceitam a preparação. Querem a glória sem o processo, o reconhecimento sem o refinamento. Mas os verdadeiros líderes são aqueles que foram moldados pela dificuldade. Eles conhecem o gosto da renúncia, a profundidade do silêncio, a batalha da paciência. Eles não lideram pelo ego, lideram pela experiência. E agora, após cada provação, cada noite em claro, cada tentativa frustrada, você se tornou exatamente isso. Alguém capaz de conduzir não apenas a si mesmo, mas a outros para além das tempestades. Agora, a transição está acontecendo. Você não está mais apenas sobrevivendo, está assumindo o controle. O que antes parecia confusão, agora se revela como estratégia. O que antes parecia atraso, agora se mostra como alinhamento. Você foi treinado na resistência para que, quando a oportunidade chegasse, soubesse como sustentá-la sem se corromper. Esse não é o fim do processo, mas o início de uma nova fase. Você não será apenas um líder qualquer, será alguém que conhece o caminho porque já caminhou por ele. Então não tema o que vem a seguir. Sua escola foi o deserto e seu diploma é sua resiliência. Você não se tornou líder por títulos ou influência, mas porque foi aprovado pelo único que realmente importa. E agora sua voz será ouvida, sua história será contada e seu impacto será real. Você não apenas superou as dificuldades, você foi transformado por elas. E por isso, está pronto para guiar outros para além da tempestade. Quantas vezes você olhou para trás e achou que tinha cometido erros irreversíveis? Quantas vezes sentiu que tomou decisões erradas, seguiu caminhos tortuosos e perdeu tempo com coisas que não deram certo? Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Nada foi em vão. O que parecia um erro era, na verdade, um caminho necessário. Nenhuma curva foi acidental, nenhuma queda foi inútil, nenhuma porta fechada foi injusta. Tudo o que aconteceu, por mais doloroso que tenha sido, fazia parte de um plano perfeito que estava muito além da sua compreensão. O que você chamou de fracasso, Deus usou como estratégia. O que você viu como atraso, Deus viu como alinhamento. O que parecia um desvio sem sentido era, na verdade, um atalho divino para te levar ao destino certo. Se você não tivesse perdido certas oportunidades, teria se prendido a algo menor do que aquilo que estava reservado para você. Se algumas pessoas não tivessem te rejeitado, você teria se conformado com uma vida que não era digna do seu chamado. Se certas portas não tivessem se fechado, você teria entrado em lugares que te enfraqueceriam ao invés de te fortalecer. Deus não desperdiça experiências, não joga fora aprendizados, não ignora processos. Cada lágrima, cada dor, cada aparente frustração era uma peça encaixando-se em um quebra-cabeça muito maior. Você não estava falhando. Estava sendo conduzido por um plano que sempre soube exatamente onde te levar. Agora, tudo começa a fazer sentido. Você percebe que os desvios não foram erros, mas atalhos divinos. Você entende que as perdas não foram tragédias, mas proteções. Você enxerga que cada tropeço te ensinou a andar com mais firmeza, que cada demora estava te preparando para a chegada certa. O que parecia um erro era, na verdade, um plano perfeito. E agora, você não apenas entende isso, você está prestes a viver a recompensa de ter confiado no processo. Passar em um teste significa que você pode seguir adiante. Mas ser promovido significa que você subiu de nível, que você transcendeu sua condição anterior, que você está entrando em um espaço que antes não era acessível para você. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você não apenas suportou as provas, você as dominou. Você não apenas sobreviveu, você evoluiu. E por isso, o céu não está apenas permitindo que você continue, está te colocando em uma posição onde nada será como antes. Sua visão mudou, sua força aumentou, sua maturidade foi refinada.
O que antes parecia grande, agora se tornou pequeno. O que antes parecia impossível, agora está ao seu alcance. Você foi testado, sim, mas também foi exaltado. E não pense que isso se trata apenas de conquistas materiais. Sua verdadeira promoção não está apenas nas bênçãos que você verá, mas na pessoa que você se tornou. Você agora enxerga o mundo com clareza. Você entende que aquilo que parecia ser contra você, na verdade, estava trabalhando ao seu favor. Você percebe que o que te atrasou, na verdade, te impulsionou. Você não precisa mais de validação externa, pois sua aprovação veio do alto. Você não busca mais reconhecimento, pois o próprio céu já declarou que você está pronto para o próximo nível. O que uma vez te feriu, agora te fortalece. O que antes te prendia, agora te liberta. Então prepare-se, porque o que vem a seguir não será um avanço comum. Será um salto, uma virada, um novo cenário onde as regras antigas não se aplicam mais, onde você não precisa mais implorar por oportunidades, porque agora elas te perseguem, onde você não precisa mais provar quem você é, porque sua trajetória já faz isso por você. Você não foi apenas aprovado, você foi promovido, e nada pode impedir alguém que foi validado pelo próprio céu. Por muito tempo você viveu olhando para trás, tentando entender os ciclos que se repetiam, tentando encontrar sentido nas dores, tentando decifrar os motivos de tantos obstáculos. Mas agora chegou a hora de mudar seu foco. O que está por vir é muito maior do que tudo o que ficou para trás. O que Deus está preparando para você não pode ser comparado ao que foi perdido, ao que foi negado, ao que parecia inalcançável no passado. Porque agora você não está apenas entrando em um novo tempo, você está entrando em um novo nível de existência. E tudo aquilo que antes parecia ser um limite, agora se torna um trampolim para algo grandioso. As feridas do passado já não são um peso. As dores que antes pareciam insuportáveis, agora são marcas de guerra que provam que você venceu. As portas que se fecharam já não te preocupam, porque você entende que elas nunca foram suas. O tempo que parecia perdido, agora se revela como investimento. E o que antes parecia confuso, agora se torna claro. Você não apenas resistiu, você prosperou. Você não apenas esperou, você foi posicionado. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. E agora está pronto para receber aquilo que sempre foi seu, mas que só poderia ser entregue quando você estivesse preparado. Então, olhe para frente. O que vem agora será uma fase onde as batalhas não te farão temer, pois você já provou sua força. Onde as oportunidades não te confundirão, pois você já aprendeu a discernir o que realmente vem de Deus. Onde os desafios não te paralisarão, pois agora você entende que cada luta carrega consigo uma promoção. Você não perdeu nada. Você apenas foi preparado para algo tão maior, que quando finalmente acontecer, você entenderá porque tudo teve que ser exatamente como foi. O que está por vir é maior do que tudo o que ficou para trás. E agora você está pronto para viver isso.